Bom dia a todos. Bom, hoje o nosso seminário vai falar sobre a utilização da isoterma dissorção para determinar qual é a melhor embalagem para o seu produto. Então, nós não vamos inicialmente falar sobre atividade água e umidade, que é um parâmetro que nós falamos durante todos os nossos seminários anteriores. Então, para iniciar o nosso seminário, eu gostaria de apresentar a nova razão social da nossa empresa. Nós éramos Decagon Devices e hoje nós somos Matter Group. A Decagon Device comprou uma empresa alemã chamada UMS, fabricante também de sensores de umidade, principalmente para meio ambiente, e formou o grupo Matter. Então, no Brasil, mundialmente, a Decagon Device passou a se chamar Matter Group. E tem como princípio a engenharia. Para iniciar o nosso seminário, gostaria de conhecer um pouco do trabalho de vocês. Por favor, respondam as próximas perguntas clicando em um dos itens. Muito bem, a primeira pergunta é para nos auxiliar a direcionar o seminário de acordo com a área predominante. Você é profissional de qual área? Da indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, materiais ou de outra indústria? E mais uma vez, para participar, basta clicar diretamente na sua tela, na opção selecionada. Muito bom. Vou compartilhar com todos aqui. Então nós temos 76% dos participantes hoje, Tânia, eles são da área de alimentos, 10% da área de farmacêuticos, aparentemente ninguém da área de cosméticos, 3% da área de materiais e 11% de outras áreas. A próxima pergunta é se você, profissional dessas áreas, trabalha com isotermas, se você gera curvas isotermas. Nós temos 85% dos participantes já votaram, só mais alguns segundos. Muito bem, 90% dos participantes votaram e nós temos, a grande maioria não gera as curvas isoterma. Nós temos 66% dos participantes que não geram e 34% que sim geram curvas isoterma. Temos mais uma então, a última pergunta. Para aqueles que geram as curvas de isoterma, qual é o método utilizado para gerar? Através de dessecadores, equipamentos gravimétricos, ou é utilizado a literatura? Muito bem, então nós temos aqui bom,
a resposta eu imagino que seja limitado àqueles que geram as isotermas, mas nós temos quase metade desse grupo que utiliza dessecadores, 41% equipamentos gravimétricos e 16% baseado em literatura. Obrigado pela participação de todos. Ok, então vamos, o seminário vai ser dividido em duas partes, não, em três partes. Primeiro nós vamos falar sobre isotermas, depois um pouco sobre embalagem e como unir os resultados da isoterma para a determinação da embalagem. Então, em que consiste a isoterma? Nós vamos falar resumidamente aqui, mas a isoterma é quando você gera uma curva de atividade de água por umidade. E você obtém esse resultado. Então, por definição, é a relação entre a atividade de água e a umidade de equilíbrio de uma amostra em uma determinada temperatura, ou numa temperatura específica. Por isso que se chama isoterma de sorção. Tá? Aqui vem o que todo mundo me pergunta. Atividade de água não tem relação com a umidade? São parâmetros distintos? São parâmetros distintos, a gente conversou durante o ano todo sobre a diferença entre umidade e atividade de água, e aqui a isoterma vai mostrar uma relação entre atividade de água e umidade. E essa relação não é linear, ela é única para cada produto. Geralmente os alimentos apresentam essa curva sigmoide. Vocês podem ver que nessa curva eu tenho no início dessa curva, pouco aumento de atividade de água e um grande aumento de umidade. No centro dessa curva eu tenho uma variação grande de atividade de água com pouca variação de umidade. Ou seja, existe uma relação entre umidade e atividade de água, mas não é linear. Cada produto tem a sua curva específica. Opa. Uma isoterma ela pode ser traçada de uma forma completa, tendo adsorção e desorção, onde eu tenho meu produto desidratado com uma baixa atividade de água, vou aumentando a umidade em incrementos, verificando o aumento da atividade de água e posso fazer a desorção. Ou eu tenho um produto de alta atividade de água, bastante hidratado, eu abaixo essa atividade de água, desorção, e depois faço a adsorção. Geralmente, os produtos têm uma diferença entre desorção e adsorção, essa diferença é chamada esterese. A isoterma completa geralmente é utilizada para o pessoal de pesquisa e muito em literatura. Nós temos isoterma de trabalho, mais utilizado pela indústria, bem isoterma aplicada ao dia a dia. Por exemplo, o meu produto tem atividade de água 0,4. Eu quero saber o que acontece com esse produto se aumentar a atividade de água. Ou, eu tenho 0,4 meu produto, o que acontece se abaixar a atividade de água? Vou perder peso, o meu produto vai ressecar, vai alterar a textura dele. Se aumentar a atividade de água, aumenta a umidade, eu vou perder a textura, meu produto vai aglomerar, vai melar. Então, é bem aplicado na indústria o meu produto acabado, o que acontece se aumentar ou se diminuir a atividade de água. Então, traça-se uma isoterma, denominada isoterma de trabalho. Como gerar isoterma? Muitos disseram que trabalham com dessecadores. Para você fazer isoterma por dessecador, é um método clássico, bastante utilizado nas universidades, em que você precisa ter vários dessecadores
com soluções saturadas, simulando diferentes umidades relativas ambientes dentro desse dessecador. Ou seja, você precisa no mínimo de 6 a 9 diferentes níveis de atividade de água. Então você coloca soluções saturadas de cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, bário, para simular diferentes umidades relativas dentro do seu dessecador, desidrata a sua amostra e acompanha o peso, o ganho ou a perda de peso em cada um desses dessecadores. Demora para entrar em equilíbrio de 1 a 3 semanas, dependendo do seu material. Você vai precisar de vários dessecadores, espaço e uma sala com temperatura controlada. A isoterma sempre é traçada em uma determinada temperatura. Ou você pode traçar a isoterma através de um equipamento. Nós temos aqui o VSA, que é um equipamento gravimétrico, que tem uma balança analítica. Você coloca a sua amostra e ele vai simular ambientes com diferentes umidades relativas, medindo constantemente a atividade de água e pesando o seu produto. Todo peso que ele ganhar vai ser de água. E na desorção, perdendo água, você mede o quanto ele perdeu de peso. Pode-se gerar isotermas dinâmicas, em que você aumenta constantemente a umidade relativa do ambiente e vai pesando e medindo a atividade de água, ou você pode fazer uma isoterma estática, em que você espera seu produto entrar em equilíbrio a cada umidade relativa que você determinar. A isoterma dinâmica serve para você determinar qual é a atividade de água crítica do seu produto. A gente vai falar bastante de atividade de água crítica hoje. Fazer o estudo de transição vítrea. Sim, é possível você determinar a transição vítrea através de uma isoterma dissorção numa determinada temperatura. A isoterma estática é importante para você fazer estudos cinéticos de cristalização do seu produto. Também serve para você avaliar reação de oxidação lipídica, escurecimento, reação de Maillard, degradação e determinar a vida de prateleira do seu produto. Hoje nós vamos falar de vida de prateleira através da embalagem, do tipo de embalagem. A isoterma também serve para você fazer estudo de estabilidade física do seu produto e aqui determinar o melhor tipo de embalagem para proteção contra a umidade do ambiente, nem para perder, nem para ganhar. Qual é a melhor embalagem? Ok? Então, falando brevemente dos dois métodos que você pode traçar de isoterma dissorção. No dessecador, você consegue traçar a isoterma DVS, porque você vai ter diferentes umidades relativas, você espera seu produto entrar em equilíbrio para pesar e medir a atividade de água. Aqui no equipamento, você programa para que meça entre equilíbrio a 10% de umidade relativa. Quando entrar em equilíbrio, mede a atividade de água, pesa. 20%. Entra em equilíbrio, pesa, mede a atividade de água. E assim você pode fazer até 90% de umidade relativa e fazer a desorção também. Esse método é estático, é importante para você fazer estudos da cinética, da cristalização do seu produto. O outro método, DDI, é um método dinâmico. Você coloca a sua amostra, por exemplo, desidratada, pesa inicialmente, mede a atividade de água e constantemente entra um vapor de água dentro da câmara da sua amostra. E constantemente é medida a atividade de água e o peso do seu produto. Assim você simula o que acontece na natureza, no seu dia a dia. É o ganho constante de umidade relativa, alterando a atividade de água e o peso do seu produto. Aqui você tem a dissorção e a desorção. Em azul, atividade de água, e em vermelho, o peso do seu produto.
qual foi o comportamento. Então, comparando a isoterma tradicional de um dessecador pelo método DDI. Nós fizemos essa amostra com um leite em pó. Só poucos dados, 6 dessecadores e a curva de isoterma desse leite em pó no dessecador. E ajustada pela equação de Gabi. Certo? A equação de Gabi ela é boa para ajustar até 0,5 de atividade de água. E a curva traçada num equipamento. Muito mais pontos e um comportamento diferente do obtido pelos dessecadores. Se vocês quiserem esse estudo, nós temos. Foram feitas 5 vezes essa curva do leite em pó e todas elas a curva teve esse formato, ou seja, se repetiu. Então, quando você faz com dessecador, você perde muitos pontos e perde essa verdadeira inclinação da curva. Então, analisando essa curva do leite em pó, nós podemos pegar a atividade água crítica. O que é atividade água crítica? É a partir deste valor de atividade de água, o seu produto vai entrar em transição vítrea, começar a modificar as características, o estado físico dela. Tá? Aqui, neste início da curva, é somente uma distorção superficial, pode-se aumentar a atividade de água, que a umidade varia muito pouco. A partir da atividade água crítica, vejam, começa a ter um aumento muito grande de umidade. Ou seja, o leite em pó começa a aglomerar e aqui em cima ele já começa a melar, certo? Então, determinar este valor de atividade de água crítica é importante, porque você vai saber que abaixo disso o meu produto mantém as características originais dele, ou as características que você quer do seu produto. Acima da atividade de água crítica, o produto começa a perder as suas características, a sua qualidade. Como eu determino essa atividade de água crítica? Por software ou por equação, você pode fazer os cálculos, eu vou mostrar mais adiante, numa segunda derivada, onde nós temos o valor da atividade de água crítica, aqui já é o pico, a transição vítrea, já começa a cristalização e a dissolução do leite em pó. Okay? Então, é importante você saber qual é o início qual é o valor da sua atividade de água crítica e onde inicia o problema do seu produto. Vamos fazer mais 2 perguntinhas para vocês. Muito bem, então ainda para entender o perfil e a aplicação dos participantes, que tipo de amostra você costuma trabalhar? Amostras sólidas, semissólidas, líquidas ou até mesmo pó? Os participantes estão votando. Nós temos cerca de 80% dos participantes que já votaram. Muito bem. Então, como podemos observar, cerca de 40% dos participantes trabalham com produtos sólidos, 23% com produtos semissólidos, apenas 7% com líquidos e 32% com pó. Temos mais uma pergunta. Qual tipo de embalagem
utilizado nos seus produtos. Entre as opções nós temos as que estão listadas aqui, inclusive o PET. Até o momento nós temos 60% dos participantes que votaram. Muito bem. Então nós temos 21% dos participantes, eles utilizam a PET, 23% o PP, 38% PE, somente 2% utilizam a Celopoli e 17% utilizam BOPP. Muito obrigado pela participação de todos. Ok, muito obrigada. Eu achei que a maioria trabalhasse com PP, mas é com PE. Olha que interessante. Bom, então passando para a parte de embalagem. Essa frase foi de um seminário da doutora Marisa Padula, ela é do Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo, do Centro de Tecnologia de Embalagem de Alimentos. É preciso ficar claro que a embalagem não melhora a qualidade do produto e não preserva completamente sua qualidade durante a estocagem. A embalagem, se adequadamente especificada, retarda a perda de qualidade do produto e permite que o alimento chegue até o consumidor em condições aceitáveis. Ou seja, não adianta você fazer um produto mais ou menos e colocar numa ótima embalagem, porque não é a embalagem que vai melhorar o seu produto. Também não adianta você ter um ótimo produto em que você controla todos os parâmetros e não coloca em uma embalagem adequada, que a embalagem não vai permitir que esse seu produto continue com a qualidade. Então, é importante que tanto o seu produto tenha uma ótima qualidade, quanto a sua embalagem, para preservar a qualidade deste seu produto. Qual é a função da embalagem? É conter o produto, proteger o produto. Nós vamos falar aqui sobre a proteção do produto. Ela deve ter as informações nutricionais, instruções de uso, identificar o fabricante e o padrão de qualidade, atrair a atenção do consumidor, é o marketing da empresa, a embalagem. Hoje em dia, muito importante ser amiga do ambiente, sempre foi, mas hoje em dia se presta mais atenção nisso. E a embalagem tem que facilitar e assegurar o transporte dos produtos. Então, sobre a proteção do produto, a embalagem tem que proteger contra danos físicos, proteção contra a contaminação microbiológica. Se o seu produto for sensível ao oxigênio, essa embalagem tem que ser barreira, principalmente os produtos com alto teor de lipídio, ocorre a lipoxidação. Proteção contra a luz, se o seu produto é fotossensível, essa embalagem tem que ter uma barreira à luz. E aqui nós vamos tratar de proteção do produto contra a umidade ambiente. Tanto perda de dentro para fora da umidade, ou ganho da umidade do ambiente para dentro do produto. Então, é importante todos estes fatores, mas nós vamos tratar da proteção, a embalagem como proteção do produto contra a umidade.
Para saber o quanto a sua embalagem permite a troca de umidade entre o ambiente e a atividade de água do seu produto, existe um parâmetro, existe uma medida chamada taxa de permeabilidade ao vapor de água, TPVA, ou muita gente utiliza a sigla em inglês, WVTR, que é a taxa de permeabilidade ao vapor de água. Essa taxa, ela é a medida da passagem do vapor de água através de uma membrana, ou seja, da embalagem. Geralmente, os testes são feitos na embalagem a 25 graus Celsius, 75% de umidade relativa, simulando um ambiente subtropical, ou 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa, simulando ambientes tropicais. Como funciona um teste de TPVA? Eu tenho um equipamento em que eu coloco o meu filme ou a minha embalagem, uma parte da minha embalagem, neste equipamento. De um lado da embalagem é uma câmara fechada, selada. De um lado entra vapor de água e sai. Do outro lado dessa câmara entra nitrogênio seco e ele pode sair um nitrogênio úmido conforme o vapor de água passa por essa embalagem. Então, sai um nitrogênio carreando o vapor de água e se tem um sensor que mede o quanto de água passou por esta embalagem. Então, qual é a permeabilidade dessa embalagem ao vapor de água, ok? Então, a taxa de permeabilidade ao vapor de água, o TPVA, é o índice do grau de barreira ao vapor de água. Geralmente, se eu tenho um resultado de 8 gramas de água por metro quadrado de embalagem por dia, é uma barreira é uma alta barreira contra o vapor de água. Se a minha embalagem tiver o TPVA de 0,8 gramas de água por metro quadrado de embalagem por dia, ela é de altíssima barreira. Ou seja, quanto menor for este número de TPVA, significa que a minha embalagem permite menos taxa de vapor de água. Ela é uma melhor barreira. Um número mais alto significa que ela permite uma maior passagem de vapor de água. Vocês podem achar essas tabelas em várias literaturas. Eu tirei essa tabela de uma apostila do ITAL, do Centro de Tecnologia de Embalagem do ITAL. Eu queria que vocês vissem, então, aqui. Eu deixei em destaque a PET, que é uma embalagem bastante popular, o TPVA num filme de 25 micrômetro, feito a 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa. Então, o PET a 25 micrômetro não é uma boa barreira, ela permite uma taxa de TPVA de 15 a 20 gramas de água por metro quadrado ao dia. Certo? Esse mesmo PET, olha, com 100 micrômetro mais espesso, na mesma condição, a anterior foi a 38 graus Celsius, essa 40 graus Celsius, 5 gramas de água por metro quadrado dia. Ou seja, a espessura é muito importante para se tornar uma melhor barreira também. Ok? Aqui só uma tabela das nomenclaturas, das abreviações das embalagens. Então, vamos lá. Você pode fazer o cálculo da sua embalagem matematicamente, desde que você tenha uma curva de isoterma. Então, para fazer o cálculo da performance ou do desempenho da minha embalagem, eu preciso
da inclinação da isoterma, eu preciso ter uma isoterma, atividade de água inicial do meu produto, atividade de água crítica, qual é o valor em que o meu produto vai começar a se alterar, qual é a massa que eu tenho dentro da minha embalagem, a área da minha embalagem. Se, por exemplo, a minha embalagem está dentro de uma embalagem de 10 por 10 centímetros, eu vou ter uma área de 0,01 metro quadrado, ok? É um cálculo simples. Preciso saber da pressão de vapor do ambiente, a permeabilidade da minha embalagem, vou falar um pouquinho dessa permeabilidade no próximo slide, que é um pouco diferente do TPVA, mas eu preciso do valor do TPVA para calcular a embalagem. Preciso da umidade relativa do ar, em que esse meu produto vai ficar depois de embalado, qual é o tempo que eu estimo de embalagem, e o tal, que é uma constante do tempo. Okay? Com estes parâmetros, eu posso calcular a condição específica da atividade de água, eu tenho uma determinada atividade de água, quanto tempo eu vou ter de vida. Posso fazer a predição da vida de prateleira numa determinada embalagem, ou eu posso determinar qual é a permeabilidade da minha embalagem naquela atividade de água. Então, sobre a permeabilidade da embalagem. Ela, para quem faz engenharia de alimentos, conhece bastante a lei de Fick, estudada na engenharia, principalmente na disciplina de embalagem, em que nós temos que, olha, o TPVA em si, ele não é uma propriedade fundamental. Então, para utilizar na equação, eu preciso transformar o valor do TPVA em permeabilidade, utilizando a lei de Fick, ok? Se aqui é a lei de Fick, você precisa da massa da embalagem, da inclinação da isoterma, você precisa da isoterma e da área da embalagem para fazer os cálculos. Colocando em prática essas equações. Eu tenho uma curva aqui de isoterma que nós traçamos com uma mistura para sopa. É aquela mistura em pó para sopa. Ela foi feita a 25 graus Celsius no modo DDI. Então, nós temos a curva da isoterma, atividade de água por umidade e traçado a segunda derivada, e nós obtivemos a transição vítrea, ou o início da transição vítrea, atividade de água crítica, em 0,4. Ok? Antes da atividade de água crítica, a mistura era assim, em pó solta. Após a atividade de água crítica, ela virou um aglomerado. Tá? Então, a importância da atividade de água crítica. Vamos lá. Eu quero saber, eu coloquei um número bem aleatório, um TPVA de uma embalagem plástica comum de 5 gramas por metro quadrado por dia. Então, eu quero saber qual é a vida de prateleira deste meu produto, dessa minha sopa em pó, numa embalagem plástica comum. Fazendo os cálculos, atividade de água crítica do meu produto, e atividade de água inicial do meu produto, ok? 0,43 atividade de água crítica, 0,10 era atividade de água inicial do meu produto. 0,60 é a umidade relativa do ar que eu suponho que meu produto estará, 60% de umidade relativa, ok? Nessa embalagem aqui, o meu produto só tem 136 dias de vida útil. Okay? Se eu alterar o tipo de embalagem, se eu quiser que o meu produto tenha 1 ano de vida de prateleira, eu preciso alterar a minha embalagem. Que tipo de embalagem, quanto é o TPVA da embalagem que eu preciso para que meu produto, para que essa sopa tenha 1 ano de vida de prateleira. Então, fazendo o cálculo, eu vou ter que, eu preciso de um TPVA de 0,54 gramas de água por metro quadrado dia. Olha a diferença.
Numa embalagem de 5, eu vou ter 136 dias. Se eu colocar uma embalagem com TPVA de 0,54, eu tenho 1 ano de vida de prateleira. Bom, você pode fazer esse cálculo manualmente ou utilizar um software. Eu vou apresentar aqui para vocês, é um software chamado VSA Toolkit. Ele funciona com o equipamento, mas ele também pode, você pode ter somente o software, traçar uma isoterma, por exemplo, em um dessecador, e plotar os dados neste software. Se eu vier aqui e eu posso colocar os meus dados de atividade de água, umidade e tempo, peso, são opcionais, mas eu preciso atividade de água e valor de umidade do produto, você preenche aqui e você pode utilizar esse software sem o equipamento. Tá? Bom, para mostrar para vocês, eu tracei uma isoterma simples de atividade de água por umidade de uma goiaba em pó de goiaba, ok? Vamos lá. Essa é a curva. No próprio software, eu consigo saber qual é a atividade de água, ou seja, fazer o cálculo da transição vítrea. Plotei aqui. Essa é a minha curva, atividade de água por umidade, e o software me faz o cálculo da segunda derivada, e eu tenho aqui a minha atividade de água crítica em 0,3, ok? É este pico em que aparece. Então, já sei que a atividade de água crítica do meu produto é 0,3. Se eu for aqui na minha tabela, eu posso ver que a atividade de água inicial do meu produto é 0,1734. Nós vamos utilizar estes valores para fazer o cálculo da embalagem. Começando, eu vou fazer o cálculo da atividade de água em uma determinada embalagem. Suponhamos que eu trabalhe com uma embalagem de 5 gramas metro quadrado dia. Esse meu experimento foi feito a 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa. Esse meu produto tenho 100 gramas de massa dele, certo? Ele vai ficar no ambiente com 25 graus Celsius e a área da minha embalagem é de 10 por 10. Então, eu vou ter uma área de 0,01 metro quadrado. É 10 por 10 centímetros, tá? A umidade relativa do ar em que esse meu produto vai ficar é de 65%. A atividade de água inicial é 0,173, como nós vimos aqui na tabela. 1734. Quantos dias eu quero que esse meu produto fique dentro dessa embalagem? Ou qual vai ser a atividade de água do meu produto daqui 6 meses? Aqui eu tenho a minha curva de isoterma da goiaba em pó e peço para calcular. Olha, numa embalagem de 5, de TPVA de 5, com 6 meses, 180 dias, a atividade de água vai estar de 0,43, ou seja, acima da atividade de água crítica, que é de 0,3. O meu produto, então, vai perder a qualidade antes dos 6 meses. Se eu alterar essa embalagem para um TPVA de 3, o que eu vou ter? Olha, em 180 dias, 0,35. Melhorou um pouco, mas ainda está acima da atividade de água crítica. Se eu colocar uma embalagem de 1, já preservo o meu produto por 180 dias abaixo da atividade de água crítica. Ele vai estar realmente em pó. De repente, este meu produto vai para um lugar onde a temperatura média é mais alta. Por exemplo,
de 30 graus Celsius. O que vai acontecer com este meu produto em 6 meses nessa embalagem? Vai continuar bem. E se a umidade relativa do ar foi mais alta? Subiu um pouquinho, mas continua abaixo da minha atividade água crítica. Ou seja, uma embalagem com 1 de TPVA é boa até para 180 dias. Será que eu consigo 365 dias? Não. Essa embalagem de 1 não é suficiente para manter abaixo da atividade água crítica. Se a atividade de água inicial é muito perto da atividade de água crítica, você tem que trabalhar com uma embalagem de maior barreira, ok? Bom, uma outra função desse software, ele tem N. Vou mostrar mais uma, por causa do nosso horário. Eu fiz um teste de TPVA, 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa. O meu produto vai ficar em um ambiente com 70% de umidade relativa, pressão atmosférica de 100, kPa. Vamos continuar mantendo os parâmetros. 100 gramas de massa, temperatura de 25 graus Celsius, a embalagem de 0,01 e um TPVA de 5. Atividade de água inicial é 0,1734 e a minha atividade de água crítica é 0,3. A minha curva, sim, quantos dias eu tenho nessa minha embalagem de 5? Só 58 dias. Se eu alterar para aquela minha embalagem de 1, olha, eu já tenho 289 dias, ok? E se ele for para um ambiente bastante quente, 40 graus Celsius, 70% de umidade relativa, o que acontece com o meu produto? Cai pela metade, 124 dias de vida útil, de vida de prateleira, ok? Bom, o software você pode calcular vários outros parâmetros, o que acontece quando eu tenho misturas de ingredientes, o efeito da temperatura, posso comparar isotermas. Aqui, hoje, eu queria mostrar para vocês que, além de fazer o cálculo matemático na mão, você pode também utilizar um software para fazer o cálculo de vida de prateleira por determinada embalagem ou determinar qual é a melhor embalagem para o seu produto, desde que você tenha uma isoterma de sorção. Ok? Bom, então, a minha apresentação termina aqui. Agradeço a participação de vocês e nós vamos abrir para as perguntas.